Depois de meses de silêncio quase total, algo extraordinário aconteceu. A Rede Internacional de Alerta de Asteroides ativou uma campanha global de monitoramento. Não foi para um asteroide comum, não foi para um cometa rotineiro, foi para um único objeto, o 3I Atlas, e fizeram isso discretamente, sem coletivas de imprensa, sem manchetes, apenas um PDF publicado no final do dia, descrevendo o que chamaram de exercício de astrometria para melhorar as técnicas de medição cometária. Mas aqui está o problema com essa explicação oficial, e é isso que torna tudo infinitamente mais intrigante. Essa rede não organiza campanhas globais para cometas comuns. Essa é a Rede de Defesa Planetária. Ela coordena observações de objetos que trazem preocupação, potenciais ameaças, anomalias, alvos de alto interesse estratégico. E você não precisa melhorar as técnicas de astrometria, a menos que o objeto esteja se recusando a seguir a matemática padrão, a menos que sua trajetória não corresponda às previsões, a menos que esteja fazendo algo inesperado. Então, de repente, todos os maiores telescópios do planeta estão agora sincronizados em um único alvo, do Havaí ao Chile, da África do Sul à Espanha. Centenas de observatórios coordenando esforços para rastrear um objeto que, oficialmente, é apenas um cometa interestelar incomum. Eles chamam de exercício de treinamento. Mas quando recursos globais dessa magnitude são mobilizados para um objeto individual, isso não é treinamento, é preparação. E há uma data específica que tornou tudo isso urgente. Uma data que o físico de Harvard, Avi Loeb, mencionou com uma gravidade incomum. 29 de outubro de 2025, o dia do periélio, o dia em que o 3I Atlas fará sua aproximação mais próxima do Sol. E Loeb disse algo que fez muitos pararem para pensar. Se alguém quer tirar férias, tire antes dessa data, antes de mergulharmos no que torna 29 de outubro tão crítico na física de manobras orbitais e na possibilidade perturbadora de que esse dia revelará a natureza verdadeira do objeto. Precisamos entender por que esse momento importa tanto. Mas para entender o que realmente pode acontecer, precisamos mergulhar na física brutal desse momento orbital. O ponto zero. O que é periélio? Para entender a importância de 29 de outubro, precisamos primeiro entender o que é periélio e por que esse momento é tão crucial para qualquer objeto cruzando o sistema solar. Periélio é o ponto de aproximação mais próximo ao Sol em uma órbita elíptica ou hiperbólica. É o momento de máxima tensão e aceleração orbital. Para o 3I Atlas, o periélio ocorre precisamente às 11h36 UTC em 29 de outubro de 2025. O objeto passará a 1.356 unidades astronômicas, UA, do Sol. Isso é aproximadamente 203 milhões de quilômetros. Pode parecer longe, e de fato está entre as órbitas de Marte e da Terra. Não é uma passagem perigosamente próxima. No entanto, este não é apenas um marco de distância. É o momento de máxima influência gravitacional, o momento de máxima aceleração. Se o objeto tivesse a capacidade de manobra, se fosse uma nave ou um objeto tecnológico, este seria o momento ideal para executá-lo. Aqui está a física. Quando um objeto se aproxima de um corpo massivo como o Sol, ele acelera devido à gravidade. Quanto mais próximo ele chega, mais rápido ele se move. No periélio, o objeto atinge sua velocidade máxima relativa ao Sol. Para o 3I Atlas, essa velocidade será de aproximadamente 68 km/s. Isso é mais de 244.000 km/h, uma velocidade colossal. Essa velocidade tem implicações profundas. A aceleração máxima é o que transforma o periélio no teste definitivo para cometas e asteroides. Um cometa natural, ao atingir esse ponto, sofre o máximo de calor, o que causa a máxima desgaseificação, a ejeção de material volátil que forma sua cauda. A forma como essa desgaseificação se manifesta no periélio pode explicar, ou não, quaisquer anomalias observadas em sua órbita. O periélio é onde você atinge a velocidade máxima. Mas na mecânica orbital, velocidade máxima significa eficiência máxima, e isso se chama efeito Oberth. O efeito Oberth é um princípio fundamental da mecânica orbital.
e é o que faz 29 de outubro ser tão carregado de potencial. Se você quer mudar a trajetória de um objeto usando propulsão, como um foguete ou um motor, caso fosse uma nave, o momento mais eficiente para fazer isso é quando você está se movendo mais rápido. Por quê? Porque qualquer mudança de velocidade que você aplica, o impulso do motor, tem um efeito multiplicado na energia orbital total do objeto. Imagine um carro. Se você acelera a 10 km/h, você ganha pouca energia cinética. Se você acelera o mesmo tanto a 100 km/h, a energia cinética que você ganha é muito maior. O mesmo se aplica à propulsão no espaço. A alta velocidade é sinônimo de alta eficiência de propulsão. As sondas Voyager usaram esse efeito várias vezes para serem ejetadas para fora do nosso sistema solar. No periélio, com o 3I Atlas atingindo 68 km/s, uma pequena queima de motor ou a liberação de energia aplicada nesse momento pode fazer uma diferença monumental na sua trajetória futura. Uma pequena propulsão no periélio pode ser a diferença entre 1. Uma trajetória hiperbólica, que significa que o objeto escapará para fora do sistema solar, como a física pura prevê para um objeto interestelar. 2. Uma trajetória elíptica, que significa que o objeto ficaria gravitacionalmente ligado ao Sol como um cometa regular, tendo assim manobrado sua órbita. Para qualquer nave que queira entrar em órbita ao redor do Sol, em vez de apenas passar, 29 de outubro seria o momento ideal para aplicar essa propulsão. O efeito Oberth é a física que torna o periélio o momento de máximo risco e máxima revelação. E esse objeto tem uma vantagem perturbadora, uma janela de privacidade perfeita para executar qualquer manobra sem que o mundo veja. Conjunção solar, oculto da Terra. Há um detalhe crucial que torna o período pré-periélio assustadoramente conveniente para qualquer coisa que não queira ser vista. De 21 a 29 de outubro, o 3I Atlas estará posicionado diretamente atrás do Sol da perspectiva da Terra. Ele estará em conjunção solar superior, completamente oculto, inobservável por telescópios terrestres. Se houvesse um momento para executar manobras sem ser visto, seria esse. Uma janela perfeita de privacidade orbital. Coincidência ou planejamento? Essa é a questão que está sendo feita, mas em voz baixa. Temos um precedente histórico perturbador aqui. Oumuamua, o primeiro objeto interestelar detectado em 2017. Oumuamua exibiu uma aceleração não gravitacional inexplicável. Ele acelerou conforme se afastava do Sol, de maneiras que a desgaseificação cometária não explicava adequadamente. Na época, Avi Loeb propôs que Oumuamua poderia ser uma vela solar, uma estrutura artificial capturando a pressão da radiação solar para a propulsão. A comunidade científica mainstream rejeitou essa interpretação, mas a anomalia de Oumuamua permanece sem uma explicação completamente satisfatória. Agora, com o 3I Atlas, Loeb e outros observadores estão de olho novamente. Desta vez, há muito mais dados, muito mais anomalias e um momento crítico chegando onde a natureza do objeto pode ser revelada de forma inequívoca. Se o 3I Atlas manobrar durante o periélio, se mudar sua trajetória de maneiras que a gravidade sozinha não explica, então não haverá mais ambiguidade. Será uma confirmação de tecnologia. Se ele passar pelo periélio e continuar exatamente na trajetória prevista pela física gravitacional pura, então será uma forte evidência de um objeto natural, mesmo que incomum. Mas o que torna tudo isso mais do que uma mera curiosidade científica é a reação não dita das instituições. Por que ativar uma rede de defesa planetária? A anomalia institucional, a rede planetária. A ativação da Rede Internacional de Alerta de Asteroides não é protocolo padrão para cometas. Ponto final. Essa rede foi estabelecida especificamente para coordenar uma resposta global a objetos próximos da Terra, NEOs, que possam representar uma ameaça de impacto. Asteroides potencialmente perigosos, PHAs, cometas em trajetórias de colisão, objetos que requerem rastreamento preciso para avaliação de risco. O 3I Atlas não representa ameaça de impacto.
Sua inaproximação mais próxima da Terra será de 270 milhões de quilômetros em dezembro. Não há cenário físico plausível onde ele colidiria conosco. Então, por que o uso de uma rede de defesa planetária? A explicação oficial, que eles querem usar o 3I Atlas como um exercício de coordenação, é tecnicamente plausível. É uma oportunidade de praticar medições astrométricas precisas em um corpo cometário difuso. No entanto, o timing é extremamente suspeito. Essa campanha começa precisamente quando o objeto emerge da conjunção solar, quando finalmente podemos observá-lo novamente após estar oculto atrás do Sol. E há outro detalhe perturbador. A campanha foi anunciada em 21 de outubro, exatamente quando o 3I Atlas entrou na conjunção superior. O uso de recursos de defesa planetária sugere que há uma preocupação não verbalizada, que existem dados que não foram compartilhados publicamente e que há uma razão para mobilizar recursos além da simples curiosidade científica. A ambiguidade persiste, mas o comportamento institucional é o primeiro e mais forte indício de que algo mais está acontecendo. O timing dessa campanha, juntamente com outro detalhe institucional chocante, sugere que há informações que foram intencionalmente retidas do público. Ocultação de dados, paralisação e MRO. O padrão de comportamento institucional torna-se ainda mais questionável quando olhamos para as coincidências. O timing do anúncio da campanha global coincide com a notícia de uma paralisação parcial do governo dos Estados Unidos que afetou as operações da NASA. Durante essa paralisação, dados de alta resolução das sondas marcianas que capturaram o 3I Atlas em 3 de outubro não foram divulgados publicamente. Estamos falando de imagens do Mars Reconnaissance Orbiter, MRO, com uma resolução de 30 centímetros por pixel, que deveriam ter fornecido a melhor e mais próxima visão do objeto que teríamos. Essas imagens permanecem não publicadas. Este é um padrão de preocupação não verbalizada. Um objeto incomum está chegando ao periélio em uma janela de privacidade orbital. 2. Dados de alta resolução desse objeto são retidos durante um evento político conveniente. 3. Uma rede de defesa é ativada para rastreá-lo, disfarçada de treinamento. O padrão sugere uma lógica de compartimentalização da informação. Não há evidências de que houve censura, mas há evidências de priorização de rastreamento discreto em um momento de máxima vulnerabilidade observacional. A NASA, como uma agência civil, muitas vezes lida com observações que têm implicações de segurança nacional ou de defesa planetária, e o 3I Atlas parece ter cruzado essa fronteira. E é aqui que o professor Avi Loeb entra. Ele é o homem que não tem medo de fazer a pergunta que a maioria dos cientistas prefere silenciar. Avi Loeb e a escala de risco. Avi Loeb não é um teórico conspiratório de internet. Ele é professor Frank B. Baird Jr. de ciência na Universidade Harvard. Foi chefe do Departamento de Astronomia de Harvard por quase uma década. Publicou mais de 1000 artigos científicos revisados por pares. Quando ele fala, as pessoas prestam atenção, mesmo quando discordam violentamente de suas conclusões. Loeb tem sido consistentemente vocal sobre a possibilidade de que alguns objetos interestelares podem ter origem tecnológica. Sua hipótese começou com Oumuamua e continua com o 3I Atlas. Sua classificação atual do 3I Atlas na escala Loeb é de 4 em 10, onde 0 é definitivamente natural e 10 é definitivamente artificial. Isso significa que ele considera mais provável que seja natural, mas com anomalias suficientes para justificar uma consideração séria de alternativas. Quando ele sugeriu que as pessoas tirassem férias antes de 29 de outubro, não foi uma declaração casual. Foi um reconhecimento de que esse dia pode ser um momento de revelação, um momento em que a ambiguidade colapsa em certeza, de uma forma ou de outra. A lógica de Loeb é simples. Se você está de férias, você tem tempo para processar o que quer que seja revelado. Você não está preso em um escritório ou fábrica quando uma notícia potencialmente transformadora irrompe.
É um conselho estranho vindo de um físico, mas é um conselho que reflete a compreensão de que as descobertas científicas têm implicações sociais, econômicas e psicológicas. A descoberta de tecnologia alienígena no sistema solar seria a maior notícia da história humana. No entanto, também devemos reconhecer que Loeb tem sido criticado pela comunidade científica por estar muito disposto a especular publicamente sobre origens artificiais. Muitos de seus colegas consideram suas hipóteses sobre Oumuamua mal fundamentadas. A crítica é intensa, mas a história mostra que a ciência avança quando o consenso é questionado. Então, qual é a probabilidade real de estarmos prestes a ter a maior revelação da história humana? Probabilidades sóbrias versus risco existencial. É fácil ser levado pela especulação e perder contato com o que é realmente provável. Vamos ser completamente honestos sobre as probabilidades aqui. A probabilidade de que o 3I Atlas seja uma nave alienígena que vai manobrar durante o periélio é extremamente baixa. Não é zero, mas é muito, muito baixa. A vasta maioria dos cometas e asteroides no universo são objetos naturais formados por processos físicos e químicos. Todas as anomalias observadas no 3I Atlas, sua composição química incomum, sua polarização negativa extrema, têm potenciais explicações naturais. Uma composição química diferente pode refletir um ambiente de formação estelar único. A polarização pode sugerir uma estrutura de grãos de poeira única. O cenário mais provável, de longe, é que 29 de outubro chegará e passará sem uma revelação dramática. O 3I Atlas passará pelo periélio, seguindo precisamente a trajetória prevista pela física gravitacional pura, e a vida continuará. Mas e se? As anomalias são reais. O padrão de comportamento institucional é incomum. A mobilização de recursos é desproporcional se isso for realmente apenas um cometa estranho. A consequência de estarmos errados sobre a natureza do objeto é tão grande que mesmo uma pequena probabilidade justifica-se a atenção séria. Essa é a lógica de risco existencial. Um evento de baixa probabilidade, mas de alto impacto, merece preparação, mesmo quando improvável. Se o objeto manobrar, o mundo muda. E esse é o teste definitivo que se aproxima. 29 de outubro. O colapso da ambiguidade. O 29 de outubro de 2025 é o dia em que a ambiguidade será resolvida de uma forma ou de outra. O 3I Atlas é o que os astrônomos chamam de teste definitivo. Ele tem que escolher um lado. Se manobrar. Se após o periélio, depois de sair da conjunção solar, observarmos uma mudança em sua órbita que a desgaseificação não pode explicar, será esta confirmação de tecnologia. 2. Se seguir a gravidade. Se ele continuar em sua trajetória hiperbólica original, será uma forte evidência de objeto natural. O mundo científico está se preparando para observar com instrumentação sem precedentes, com coordenação global. A ativação da rede planetária, que estamos disfarçando de exercício, é de fato a preparação para ambos os resultados. Se for natural, teremos aprendido sobre um novo tipo de objeto interestelar com anomalias físicas únicas. Se for artificial, todo o paradigma da existência humana será alterado. Os próximos dias trarão a clareza que o mundo precisa. E o mais chocante de tudo, não podemos fazer nada além de esperar que os telescópios capturem os dados cruciais e que a comunidade científica se atreva a compartilhar a verdade. Os próximos dias trarão a clareza que o mundo precisa. E o mais chocante de tudo, não podemos fazer nada além de esperar. A lição final e a chamada à ação. O 3I Atlas é um lembrete vívido de que o universo não se importa com nossas expectativas. Ele simplesmente é. E 29 de outubro nos mostrará mais uma verdade sobre sua natureza, seja ela qual for. A história aqui não é apenas sobre cometas ou naves. É sobre como as instituições reagem sob pressão e como a ciência avança quando um gênio como Avi Loeb se atreve a fazer a pergunta que a maioria dos cientistas silencia. Seja o 3I Atlas um objeto natural extraordinário ou tecnologia alienígena, 29 de outubro será um dia importante na história da astronomia. E estaremos observando.
Pergunta de engajamento CTA final. Qual é a sua previsão para 29 de outubro? O 3i Atlas seguirá a física pura da gravidade ou ele nos dará a primeira evidência de que a tecnologia não é exclusiva da Terra? Deixe sua previsão nos comentários abaixo. E se você quer apoiar uma cobertura que equilibra possibilidades extraordinárias com probabilidades realistas, torne-se membro e ative o sino, porque o relógio está correndo para o momento em que a ambiguidade colapsa em certeza.